tudo aquilo que nós necessitamos. Dá-nos um coração quebrantado. Pai, eu apresento agora diante do teu altar a tua igreja, o teu povo. Apresento a cada oferta, a cada dízimo, a cada pessoa, Pai, que com um amor tão grande tem depositado aqui, Pai, por fé, por entender a tua palavra, por amar esta obra, por saber da importância, Pai, de cumprir os teus mandamentos. Contempla-nos, ó Pai, e recebe como uma adoração sincera do nosso coração, como um louvor, Pai, de um povo que não tem o seu coração preso aos bens materiais, mas que nós possamos entregar tudo, Pai, tudo no teu altar, para a glória do teu nome. Eu abençoo esta igreja, este povo, essas famílias, e peço, ó Pai, que o Senhor continue a nos ensinar, a nos guiar e a nos conduzir, a nos firmar na palavra que é a verdade. E assim nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Estamos felizes, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Em hebraico significa até que nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Viemos para agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então, nesse propósito de agradecimento, eu convido a igreja para essa semana, nós, para quem tiver condições, uma semana de oração e jejum. Se você tiver condições de fazer um jejum total ou parcial durante essa semana, em prol desta obra, em favor desta obra que está sob a nossa responsabilidade, não é? Então Deus colocou essa igreja sobre a nossa responsabilidade, e eu convido a igreja para nós orarmos nesse propósito durante essa semana e jejuarmos, para que Deus venha nos dar almas para o teu reino. Porque Deus, Ele nos orienta para que nós venhamos juntar tesouro na terra. Esse tesouro são as almas. Quando Ele fala para não juntar o tesouro, está falando de dinheiro. Mas o tesouro que Ele quer que a gente junta são as almas. Porque nós aprendemos que a única pergunta que Jesus vai nos fazer no céu, Ele vai pedir para ver nossas mãos. Quantas almas tem para me apresentar? Não é? Então, nós vamos orar a Deus para Ele nos direcionar pessoas também para nós convidarmos para o Live Group. Então, nós, como responsáveis por essa obra, nós vamos estar indo e também vamos estar levando alguém. Como propósito da igreja, nós convidamos primeiro para a sede os nossos amigos, nossos parentes. Então nós vamos orar nesse propósito para Deus nos mostrar essas pessoas. E nós vamos convidá-la para quarta-feira estar conosco ali na célula. Vamos jejuar nesse propósito, visto que dia 1º é a ceia do Senhor, para que nós venhamos chegar bastante aquebrantados, sentir de fato a presença do Espírito Santo, para não ficar apenas um mero costume, não ficar apenas uma mera tradição, ou sermos apenas crentes nominais. Então que Deus de fato, Ele continue nos usando, e aqui nesse objetivo, e nós buscarmos as almas que estão de passos largos para a luz. Deus conta comigo e com você. Então, igreja, para lançar o convite, agora resta-nos lançar a rede, como pescadores de almas. Então, já começa a orar hoje, para nós não chegarmos na célula sozinhos, mas com alguém. E nós vamos estar falando um texto, vou estar nesta noite lendo alguns versículos, compartilhando alguns versículos da palavra de
E o título desta mensagem: temos um advogado. Hoje nós temos um advogado. Então nós precisamos ter esse entendimento que Ele está sentado à destra do Pai para nos defender. E o texto-alvo, o texto básico, nós vamos estar lendo aqui no livro das Revelações, escrito por João, chamado de Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, no culto passado, nós fizemos alusão à grande tribulação, não é? E aqui nós iniciamos com esse texto. Então, nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, rogar a Deus para que nós nunca venhamos a retroceder, para que nós nunca venhamos abandonar o nosso chamado, porque o nosso nome precisa estar naquele livro que será aberto, o livro da vida do Cordeiro. Então esse é o texto que nós vamos começar com ele, e aqui nós vamos falar alguma coisa rapidamente sobre solução para o problema do pecado. A Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos, voluntariamente ou involuntariamente. Mas a Bíblia nos orienta que nós não devemos viver na prática do pecado. Nós, como sal da terra, como luz do mundo, nós estamos sendo observados. Então nós entendemos que o pecado não tomou de Deus de surpresa. Quando aconteceu, Deus já sabia que ia acontecer. Isso todos nós que já lemos a Bíblia, nós sabemos disso. Todo crente sabe disso. Então o homem foi criado livre para escolher, e o pecado era uma possibilidade. Então o plano da salvação já existia antes da fundação do mundo. Foi o que nós falamos no culto passado. Jesus ficou triste porque ele lembrou do projeto de Deus, que não era para o homem morrer. Esse era o projeto de Deus. Aí nós lemos esse versículo aqui, Apocalipse. Então aqui fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, teve sua morte profetizada antes da fundação do mundo. Tem até uma música Voz da Verdade que ele fala sobre isso. E na verdade eu tinha dificuldade também de entender isso, como alguns cristãos também tinham essa dificuldade de entender isso quando falam, que Jesus já estava morto desde a fundação do mundo. Olha para você ver o que é uma ciência de Deus, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. E às vezes a mente humana tem dificuldade de entender isso. Então adoraram a todos que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da Bíblia. Então nós entendemos que já iniciou essa adoração. Alguns estudiosos dizem que o Espírito Anticristo já está na terra, mas ele só vai se manifestar na grande tribulação. Então alguns acontecimentos que nós, como crentes, como evangélicos, também todos cristãos que lê a Bíblia, que crê na Bíblia, nós temos observado que o Espírito Anticristo já está sobre o mundo. Os acontecimentos, as pessoas que um dia experimentaram o primeiro amor estão sendo enganadas. Quantos estão sendo enganados? Infelizmente continuarão a ser enganados. A Bíblia precisa se cumprir. É o cumprimento da Bíblia Sagrada. Então
Deus não nos abandonou, nem nos abandonará. Então a nossa própria sorte, Ele nos deu uma nova oportunidade através do seu Filho. É o que nós já falamos aqui. Nós estamos na quinta oportunidade que Deus está dando para a humanidade. A oportunidade de sermos salvos através da morte vicária de Cristo, ali na cruz do Calvário. Essa é a última oportunidade para a humanidade ser salva pela graça. E nós aprendemos também que na grande tribulação algumas pessoas serão salvas, mas serão salvas pelo seu próprio sangue. Hoje nós somos salvos através do sangue de Jesus Cristo, derramado ali no Monte Cabreiro. Então nós precisamos, como nós aprendemos no Tadel aqui, e quando o Gilvan mencionou Efésios 5:5, eu queria até colocar isso aqui para a gente recapitular. Então, esse versículo também me chama muita atenção, porque vocês podem estar certos de que nenhum moral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, esse versículo, entre outros tantos que foi mencionado no Tadel, esse versículo, ele me chamou muita atenção, porque a gente está vivenciando isso hoje no mundo. As pessoas, como eu sempre digo, transformaram a liberdade em libertinagem. Mentira virando verdade, verdade virando mentira. Um evangelho fácil. Prega-se um evangelho fácil. Prega-se que uma vez salvo, salvo para sempre. Então as pessoas estão em busca de ter, não de ser. A ganância tem dominado pessoas. Então nós, como conhecedores da palavra, nós vamos continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Nós não vamos de forma nenhuma compactuar com esse mundo. A Bíblia diz para nós não concordarmos com este mundo, nem com as coisas que nele há. Nós somos protestantes. Nós somos chamados para protestar contra as mazelas deste mundo. Então foi para isso que Deus nos chamou. E aqui, no segundo tópico, condição humana depois do pecado. Então tem algumas condições. Nós nascemos do pecado original, alguns têm o privilégio de nascer no lar cristão, não é? E eu digo que é um privilégio para aquela pessoa que nasce no lar cristão, que nunca experimentou os prazeres efêmeros deste mundo, que não se contaminou com esse mundo, mas aqui, depois de entrar no pecado, a natureza humana foi ficando cada vez pervertida. Então nós entendemos que o ser humano, ele está caminhando passos largos para o abismo. E a responsabilidade está sobre os nossos ombros, como igreja, como representante do céu. A responsabilidade está sobre nós. A igreja foi chamada para isso. A eclésia foi chamada para isso. Não foi apenas para nós vir à igreja e oferecer a Deus um culto e bola e acabou. Então, essa mensagem de Deus, para mim e para você, como cristãos, é um despertar da última hora. Nós precisamos nos despertar, porque já é a última hora. E nós temos sempre batido nessa tecla. Não falta mais nada para acontecer. Está se cumprindo. Então, aqui em Gênesis diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então Deus vê isso em nós. Nós entendemos e aprendemos, é bíblico, que Deus, antes mesmo de nós pensarmos da intenção do nosso coração, Deus já sabe. Então Deus já percebe a intenção do meu coração. Então é por isso que Deus não aceita justificativa para o pecado. O Espírito Santo
ele nos alerta. Como nosso amigo, ele nos alerta de tudo, com antecedência. Até porque ele sabe os meus planos, o que é que eu estou planejando, o que é que eu estou pensando, o que está no meu coração. Então nós entendemos que às vezes nós queremos fugir dessa realidade, porque muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar. Nós nos magoamos com muita facilidade. Então é por isso que Deus falou que os pensamentos do seu coração, do homem, era só mal, continuamente. Quantas dificuldades nós temos de abraçar o outro, de oferecer a mão ao amigo do outro, de pedir perdão. Então, porque Deus já sabia disso. E às vezes eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu estou pecando, talvez inconscientemente. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos mostrar onde nós precisamos nos consertar. Então, igreja, nós entendemos também que o profeta Jeremias, também chamado de profeta chorão, porque a Bíblia Sagrada nós entendemos que nós também precisamos ter esse sentimento pelos outros. Qual o seu sentimento pelo próximo? Deus te chamou, Deus te resgatou, Deus te libertou, Deus escreveu o seu nome no livro da vida, Deus te deu autoridade a todos nós e falou: agora você vai amar o outro sem interesse. É o amor ágape. E esse sentimento foi colocado no coração do profeta Jeremias. Ele chorava por causa do pecado da humanidade. Jeremias chorava porque ele pregava a palavra e as pessoas não davam crédito. Jeremias apanhava, Jeremias foi lançado na cisterna, porque ele não retrocedia. Ele pregava a palavra para gregos, troianos, para grandes e pequenos. Porque a alma tem, para Deus, a alma é a mesma. Amém, igreja? Então, o que eu e você estamos fazendo concernente a este amor pelo outro? A este amor ágape que Deus colocou em nosso coração, para nós amarmos, para nós buscar as almas que estão de passos largos para o busca. Então, a responsabilidade é minha e é sua, de buscar essas pessoas, de ganhar essas pessoas para Cristo. Então nós entendemos, como diz a Bíblia Sagrada aqui, o Senhor diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Nosso coração, ele tenta nos sabotar, nos enganar, entendeu? Não sei se você já passou por isso. Quantas vezes você quer jejuar, você quer orar, você quer estudar a Bíblia, você quer ir na célula, você quer vir ao culto, você quer evangelizar, você quer glorificar a Deus, você quer fazer algo de sobrenatural, e às vezes você não consegue. Então, quando Jeremias fala isso, ou seja, não podemos confiar no nosso coração. Então, governado por sentimentos e emoções, às vezes nós somos levados por sentimentos, que o coração está nos enganando, por emoções que o coração está nos enganando. Aí nós precisamos buscar do Espírito Santo discernimento, buscar do Espírito Santo, de fato, para Ele nos esclarecer o que está escrito aqui na Palavra de Deus, iluminar a nossa mente para o que está escrito aqui, visto que o coração é enganoso, como diz o provérbio popular, a terra que ninguém vai. Então às vezes estamos fazendo algo pensando que é correto, e no final dá tudo errado. Quantas vezes? E às vezes eu ouvi uma expressão de alguém dizendo, eu não concordo muito, mas muita gente fala assim: de boa intenção o inferno está cheio.
Às vezes, o nosso coração está nos enganando. Sabe, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, a igreja, quando nós reunimos na coinonia, que é a reunião de pessoas para adorar a Deus, é justamente para que nós venhamos aprender um com o outro, venhamos buscar ajuda um com o outro, venhamos buscar dos nossos discipuladores, nossos conselheiros, uma ajuda, um direcionamento, uma confirmação, para nós não sermos enganados com as nossas decisões, nossas opções de vida, principalmente concernente à obra do Senhor. Então, quando Salomão fala em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parece direito. Quantas vezes nós tomamos uma decisão que nós temos certeza que essa decisão está certa? Sabe, quantas vezes nós já fizemos isso? Mas Salomão continua dizendo, mas o fim deles são os caminhos da morte. Caminho da morte. Muitas pessoas estão sendo levadas para a morte. Como fala em Provérbios, é como um boi indo para o matadouro. Aí nós precisamos buscar no Espírito Santo essa ajuda, como igreja, para nós não sermos enganados pelo inimigo de nossas almas, para nós não sermos enganados pelo nosso próprio coração, porque Deus está sondando o meu e o seu coração. Deus, não é segredo isso, que Deus sabe o que eu estou pensando, o que você está pensando nesse momento. Não é segredo para ninguém isso. Então nós precisamos entender que somente Deus nos conduz no bom caminho. Então por isso que eu conclamo a igreja, vamos jejuar essa semana, buscar de Deus mais discernimento, mais entendimento da palavra, porque às vezes nós vamos pelo caminho do achômetro. Eu acho que é assim, aí o coração está me enganando, sabe? Então nós precisamos estarmos em jejum para quebrantar a nossa carne, para a carne ser mortificada, porque os desejos da carne é nós ficarmos na zona de conforto. O desejo da carne é que nós não venhamos ao culto, não venhamos a orar, a jejuar, consagrar, convidar alguém para a igreja, convidar alguém para a célula e a célula. Isso é um desejo da carne, a nossa carne é isso, é uma guerra. Então nós precisamos estarmos jejuando para quebrantar a nossa carne, para nós vencermos esses desejos. E nós encontramos também o próprio Jeremias dizendo: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Então, muitas vezes nós recebemos conselhos errados, somos enganados, às vezes por vãs promessas, falsas profecias, falsas revelações, falsos ensinamentos, conselhos de crentes carnais, e às vezes nós não percebemos, estamos correndo risco de estarmos enquadrados também em Efésios 5:5, e às vezes nós não estamos percebendo isso. Muitas pessoas estão adulterando a palavra de Deus, isso é bíblico. Então, igreja, nós como representantes do céu, nós como um povo, como André falou, uma nação eleita, nós já fomos eleitos, nós somos cidadãos do céu, nós já estamos reinando com Cristo, nós não podemos viver aquém disso, nós precisamos tomar posse disso e vivermos como tais. As pessoas precisam ver isso em nós. Nós precisamos viver essa autoridade que foi nos dada. Nós não podemos viver cabisbaixo, moribundo, tristes, desanimados. Sabe? Qualquer coisa nos desanima da caminhada. E nós somos fadados a sermos enganados, entrarmos na zona de conforto e corremos o risco. Ah, pastor, mas uma vez salvo, não é salvo para sempre? Não.
Como o Gilvan falou aqui, nós somos forasteiros. A nossa pátria não é aqui. E muitos de nós estamos apegados às coisas terrenas. Nós não queremos soltar. Aí é o que fala Efésios 5:5. Sabe? Eu não posso ir por causa disso e disso. Eu não posso ir ao culto por causa disso. Eu não posso ir por causa disso. Nós estamos muito apegados. Nós vamos nos desprender. Senão nós vamos ser enquadrados em Efésios 5:5. Mas, amados, nós entendemos que essa é a condição do homem distante de Deus. Mas glorificado, exaltado o nome do Senhor, que nós não estamos afastados. Nós somos amigos de Deus, nós somos amigos do Espírito Santo. Olha como Deus chamava alguns da Bíblia de amigos. Nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos chamar o Espírito Santo meu amigo. Deus precisa nos ter como amigo. Nós precisamos sermos mais íntimos. Esse relacionamento de pai e de filho precisa ser mais estreito. Isso só acontece através de algumas renúncias. Eu preciso renunciar a alguns prazeres efêmeros, renunciar a minha carne, renunciar a minha casa, renunciar talvez filho, talvez esposa, talvez esposo, talvez trabalho, renunciar a muitas coisas para eu estar mais próximo do Espírito Santo, para Ele se alegrar comigo, para Ele entender realmente Ele me ama, porque Ele trocou tudo por minha causa. Eu amo a Cristo, mas eu preciso demonstrar. Quando que você ama alguém, não demonstra. Quando que eu amo alguém, não demonstro. Eu vou demonstrar com atitudes. Eu não posso ser um crente 007. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Senão, que crente nós somos? Então é isso. Então, igreja, nós somos amigos de Deus. Então, sem Deus falaremos só o mal. E continuamente. E às vezes nós temos vergonha de falar de Deus. Esta é uma verdade. Às vezes nós estamos numa roda de amigos, nós temos vergonha de falar de Deus. O que é que vocês vão pensar de mim? Às vezes nós estamos em algum lugar público, nós temos vergonha de falar de Deus. E somos representantes dele. Às vezes nós negamos Deus com nossas atitudes. Mas podemos até mudar o exterior. É o que a Bíblia fala, o sepulcro caiado. O fora do sepulcro é muito lindo, maravilhoso. Aquela aparência, como nas redes sociais. Mas quando vai ver por dentro, a Bíblia fala que é sepulcro caiado. Porque Deus sonda o meu e do seu coração. Você consegue liberar perdão? Você consegue abraçar o próximo? Você consegue dizer para o próximo, eu te amo, sem interesse nenhum. Te amo, é um amor ágape. Eu te amo independente da sua posição, do que você é, do que você foi, ou do que você vai ser. Eu te amo. E vivemos esse amor, desprendido de qualquer coisa. Então é isso que fala. Nós podemos até mudar o exterior, mas o interior, o coração, somente Deus. Isso. Peço ao Espírito Santo, mude, transforma, renova-me. Eu quero ter um coração transformado. Quebra o meu coração, como a Bíblia fala, como um martelo que esmiuça a penha. Deus quebra-me, faça-me de novo. Peça a Deus. Né? Tem um pastor falando, eu não tenho coragem de fazer oração, não. Eu peço a Ele todo dia. Senhor, faça de mim um vaso novo. Senhor, faça de mim um vaso novo. Se tiver alguma coisa no meu coração que não está agradando ao Senhor, quebra-me, quebra-me. Mas faça de mim um vaso novo. Eu prefiro sofrer aqui do que perder a minha salvação por causa de coisas pequenas, coisas efêmeras. Então peça a Deus, tenha coragem, peça a Deus para transformar o seu coração, aquele coração duro, transformar num coração verdadeiro. Se necessário, quebre todo o vaso, Senhor, mas faça um vaso novo. Como a parábola do oleiro que deixa que o vaso caiu. Às vezes é necessário sermos quebrados, sermos efeitos.
para deixar de lado o orgulho, o egoísmo. Sabe, igreja? Então é disso que Deus está esperando de mim e de você. Então nessa semana de jejum, de oração, de consagração, de estudo da Bíblia, nós vamos encontrar, nós vamos ser transformados, renovados, mudados, o nosso caráter cada dia vai sendo forjado mais, e nós mesmos vamos perceber isso em nós, glorificados, exaltados seja o Senhor. Eu percebo que eu estou melhor, eu percebo que eu estou amando mais, eu percebo que eu não estou fazendo acepção de pessoas. Isso vai ficar notório para cada um de nós. Mas no Evangelho de Jesus que escreveram Mateus também fala assim, porque no coração procedem os maus pensamentos. E quem que não sabe disso? Quantas vezes nós tramamos algo aqui no nosso coração? Sabe? Quantas vezes? Morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, sabe? Então o homem precisa de ajuda, eu preciso, nós precisamos. Espírito Santo, ajuda-me. Espírito Santo, interceda por mim, porque eu não sei orar como convém. Me ajude, Espírito Santo. Eu não estou tendo força para orar, eu não estou tendo sabedoria para evangelizar, para pregar. Coloque palavras na minha boca, Espírito Santo. Faça-me lembrar da tua palavra, que hora eu tenho estudado, no meu devocional, no meu tempo a sós com o Senhor. Faça-me lembrar do culto na quarta-feira, faça-me lembrar do que foi pregado no domingo, faça na quarta-feira, Espírito Santo, faça-me lembrar. Peça, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á. Se eu entrar na zona de conforto e não pedir, o Pai não vai dar. Então isso é bíblico. Eu não preciso pedir porque eu não sei, quem sabe o que eu preciso. Mas isso é bíblico, nós temos que pedir. Eu tenho que conversar com meu pai, pedir: Pai, não me deixe perder nesta caminhada. Se eu estiver indo por caminho errado, me ajuda a voltar para o caminho certo. Não tenhamos vergonha de expressar o nosso sentimento para Deus. Não tenhamos vergonha de expressar nossas fraquezas para Deus. Então nós, eu e você, precisamos da ajuda para mudar a nossa natureza. É difícil. A natureza, aqui é uma força de expressão. Deus vai nos ajudar a controlar a nossa natureza. Eu creio dessa forma. Porque cada ser humano tem uma natureza. E ela precisa ser controlada. Então eu uso como exemplo, já falei aqui na igreja, como o leão. O leão tem uma natureza. Todo animal, todo ser humano tem a sua natureza. Você pega o leão e cria ele, né? Ele nasceu, você leva ele, vai dando leite, vai dando capim. E o dia que você soltar na selva, ele vai voltar a comer animal, correr atrás das presas, porque ele é carnívoro. Se você criar um porco, desde novinho na sua casa, né, dando banho todo dia, o dia que soltar, a primeira lama que ele encontrar, ele vai se lamear. É a natureza. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo: controle a minha natureza. O Espírito Santo me ajuda, vai me moldando, vai moldando o meu caráter. Então o Espírito Santo vai ajudar. Não temos poder para tal se ajuda o Espírito Santo. Então, igreja, eu finalizo aqui, conclamando a igreja para nós, unidos, nós orarmos e nós comunicarmos uns com os outros nas nossas necessidades. A Bíblia diz que os santos comunicam com os santos as nossas necessidades. Qualquer problema que nós tivermos, vamos procurar os santos, não vamos procurar o ímpio, não vamos procurar o crente carnal. Peça ao Espírito Santo te mostrar um crente espiritual e compartilhe com ele. Peça oração a ele ou a ela. Peça a ele para te ajudar em oração. É isso que a Bíblia nos orienta. Nós não temos condições de caminhar sozinhos.
Nós precisamos uns dos outros. E nós vamos terminar com esse versículo e vamos orar. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, essa transgressão nos separa de Deus. Nós sabemos que Deus é vida. E nós não podemos viver separados dele. Porque às vezes nós entendemos que pecado é só matar, roubar, adulterar, fornicar. Tem vários tipos de pecado. Deus sonda o meu coração. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. O nosso coração, ele vai ser um coração que de fato vai estar agradando a Deus. Querido Pai, neste momento, com a igreja, com a tua noiva, com esta igreja escolhida, esta igreja renovada, esta igreja que vai morar no céu, com este povo zeloso e de boas obras, eu oro em conjunto, Pai. Eu oro com as virgens prudentes, que quando o noivo chegou, estava vigiando com as lamparinas acesas, com azeite na lamparina. Esta é a igreja do Senhor. É um povo zeloso, um povo de boas obras. Esta é a igreja que vai morar no céu. Este povo que o Senhor escolheu para fazer a tua obra aqui nesta cidade e onde o Senhor nos enviar. Continue nos purificando, nos libertando de algo que vai entristecendo, Senhor. Pai, nos dê força para estudar a tua palavra, nos dê força para orarmos, para jejuarmos, para consagrarmos, nos dê força para buscar aquelas almas que estão indo de passos largos para o abismo. Pai de poder, usa-nos onde nós estivermos, que sejamos de fato o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas estão olhando para nós somos a Bíblia que o mundo lê. Pai de poder, que o brilho do Espírito Santo esteja sobre nós, que nós de fato estejamos exalando o cheiro de Cristo, o bom perfume da rosa de Saron. Altíssimo Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz, ao Senhor honra, glória, louvor e exaltação. Esta igreja te adora, esta igreja oferece ao Senhor este culto racional, este culto de adoração, de agradecimento por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por certo continuará a fazer. Que nenhum de nós venhamos a nos perder na caminhada, que nenhum de nós venhamos retroceder, que nenhum de nós venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, que nós olhemos somente para o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Consumador, que nós nunca venhamos olhar para trás, que nós nunca venhamos tirar a mão do arado, para que o Senhor não deixe de ter prazer em nossas almas, para que nós sejamos uma árvore frutífera, para que não sejamos como aquela árvore que foi ensinada aqui no Tadel. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo e nas trevas exteriores. Altíssimo Deus, obrigado por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos proporcionara de estarmos aqui na noite desse dia para adorá-lo. Dê força aos demais para que esteja na célula quarta-feira. Dê força aos demais para que estejam aqui no culto de ceia no dia 1º. Abençoe os demais que não tiveram força ou condições de estar aqui conosco nesta noite. Abençoe ao time que está em viagem a trabalho. Pai de poder, Pai de amor. Continue abençoando as autoridades constituídas, salvando, libertando. Abençoando o nosso país, a nossa cidade em especial, o comércio local, os empresários, os patrões, empregados. Continue abençoando, meu Pai de poder, nossa liderança, abençoando Israel, Jerusalém, o povo da promessa. É o que nós pedimos e agradecemos agora e para todo sempre. Adora Ele, nosso Pai. Ele merece. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Obrigado, Senhor.
E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. E juntos dissemos: amém. Saudai os outros ao amor de Cristo, com muita alegria. Adore a Ele, adore. Terminado em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, à sua irmã. E até quarta-feira, em nome de Jesus. Glória.